Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre o monte de cinzas. Levíticos capítulo 4 e o versículo 12. Antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ter vindo a este mundo, e ter morado aqui, ter habitado aqui nesta terra, e ter feito o sacrifício por nós, o sacrifício vicário, para a nossa salvação, existia a necessidade de fazer sacrifícios de animais, o povo de Israel precisava fazer, para que eles pudessem ter um contato com o Deus de Israel, com Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E este contato era para perdão de pecados. Então, o animal que era imolado ali, ele era o representante daquela pessoa. Quando a pessoa ia lá, colocava a mão sobre a cabeça do animal, o pecado era transferido para aquele animal, a condenação era transferida para aquele animal, e através disso, a partir disso, aquele animal deveria ser morto, porque o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Então aquele animal era imolado e depois queimado como um sacrifício para a remissão do pecado daquelas pessoas. E muitos sacrifícios eram feitos. E devido a essa quantidade de sacrifícios, essa quantidade de queimar sacrifícios no altar, sempre sobravam cinzas. E essas cinzas, elas não poderiam ficar dentro do acampamento de Israel. Elas tinham que ser retiradas do acampamento, colocadas, depositadas num local distante, em um local que fosse chamado de cerimonialmente puro, ou um local especial para aquilo, separado somente para deixar o monte de cinzas lá. E então acontecia que quando o povo de Israel, todo mundo se unia para pecar, quando, por exemplo, idolatravam algum tipo de animal, algum tipo de Deus. Por exemplo, quando Moisés esteve sobre o monte Sinai, e então eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro, quando eles se juntavam para cometer esse tipo de pecado, onde a população toda junta estava ali pecando, ou então quando o sacerdote cometia um pecado e por isso a condenação do pecado vinha sobre toda a população de Israel, existia a necessidade de fazer um sacrifício um pouco diferente. Os restos daquele animal também eram levados para fora, colocados sobre um monte de cinzas, sobre umas lenhas que estavam pegando fogo, e era queimado ali sobre um monte de cinza. Não era queimado dentro do arraial, não era queimado dentro das tendas, dentro do acampamento de Israel. Era queimado fora, sobre um monte de cinzas. E foi isso que nós lemos aqui agora. Queimará o resto desses animais sobre o monte das cinzas. E aí acontece que quando o povo de Israel levantava acampamento, que a gente precisa se lembrar que eles estavam em peregrinação, estavam saindo da terra do Egito, passando pelo deserto, indo para a terra prometida. Então, quando eles levantavam acampamento, aquele monte de cinzas ficava para trás. Eles não tinham contato mais com aquele monte de cinzas. E isso aqui caracteriza algo que o nosso Senhor Jesus fez e faz por nós. Mas antes da gente entender o que o nosso Senhor Jesus fez e faz por nós, que é caracterizado por este ato aqui no Monte de Cinzas, se você está gostando desse vídeo, está gostando desse conteúdo, dá uma curtida aí, dá um like aí, e o YouTube vai entender que você está gostando, e assim ele vai recomendar o vídeo para outras pessoas. E também se você tem gostado dos outros vídeos, dos outros conteúdos que nós já postamos, e ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, que dessa maneira você não vai perder nenhum dos conteúdos que nós colocamos diariamente aqui. Constantemente estamos colocando, e você vai ser sempre abençoado por esta palavra do Senhor. E agora vamos continuar aqui. Então nós vemos que o povo de Israel, eles levantavam acampamento e aquelas cinzas ficavam para trás, se misturavam lá com a areia, o vento levava, e eles não tinham mais contato com aquilo que representava o pecado deles, ficava para trás, ficava esquecido. Então, o nosso Senhor Jesus veio a este mundo, habitou entre os seres humanos, passou grandes situações ruins, foi moldado por Deus, moldado pelo Pai através das aflições, e então chegou o grande dia onde ele foi para o Calvário, para o Monte Caveira, para fazer o sacrifício por nós, sacrifício vicário, sacrifício eterno, porque Jesus é eterno. Jesus está diante do Pai todos os dias, expressando o sacrifício que ele fez por nós. Por isso que ele é o último sumo sacerdote. Se você não sabe que Jesus Cristo é o último sumo sacerdote, clica nesse card que vai aparecer aqui em cima e veja o vídeo que nós fizemos a respeito do último sumo sacerdote, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então Jesus ele está diante do Pai, sempre expressando esse sacrifício que ele fez por nós, essa salvação que ele trouxe para nós. E aí quando nós chegamos diante do nosso Senhor, com arrependimento, buscando contato com ele, buscando perdão, remissão dos nossos pecados, ele nos dá o perdão, ele mostra ao Pai o sacrifício que ele fez, ele nos concede o perdão, nos concede o contato com ele, e os nossos pecados ele pega e lança no mar do esquecimento. Da mesma maneira que o povo de Israel levantava acampamento, ia embora e deixava as cinzas, os pecados para trás, Jesus nos faz caminhar para frente e deixar os pecados para trás. E Jesus não volta lá atrás no pecado, pega um pecado lá atrás para esfregar na nossa face e dizendo, te tirei daqui. Não. Ele simplesmente diz, você não tem mais condenação nenhuma, porque eu me sacrifiquei por você. Eu fiz um grande sacrifício por você. Esse é Jesus, o nosso Salvador, e é isso que nos constrange e nos faz viver de forma excelente para Ele, porque grandiosíssima coisa Ele fez por nós, essa salvação, esse tirar dessa condenação de sobre nós, esse fardo que estava sobre nós, Ele removeu, Ele retirou e nos santificou, e nos lavou, nos limpou. Percebamos que nós usufruímos do pecado, nós alegramos a nossa carne no pecado, e quando chegou na hora de receber a recompensa do pecado, que é a morte, Jesus tomou a frente e disse, não, eu tomarei a recompensa por você. Ele fez isso por nós. É difícil de acreditar, mas isso é a graça. Nós não vamos encontrar essa salvação em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro, a não ser em Jesus. Por isso devemos buscá-lo, por isso devemos buscar a face do nosso Senhor. E agora, depois de saber dessa graça do Senhor, desse sacrifício dele por nós, desse ato de pegar os nossos pecados, as nossas condenações e lançar para trás, lançar no mar do esquecimento, agora é seguir a ordem do nosso Senhor, que é o que ele diz, vá e não peques mais. Mas para que a gente vá prosseguir e não pecar mais, no caso, evitar o pecado e andar em santificação, em purificação da nossa vida, se caso a gente falhar em alguma coisa, se arrepender e buscar melhorar nesse sentido, para que a gente venha viver dessa maneira, a gente precisa se sujeitar ao Senhor, como está lá em Tiago, capítulo 4, e o versículo 3, que diz, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, para resistir ao diabo, a gente precisa se sujeitar a Deus, se entregar mais ao Senhor, se dedicar para viver uma vida onde Ele venha estar tomando a direção de tudo para nós, em nossa vida, e que venhamos viver de forma a alegrá-lo, a agradá-lo neste mundo, viver a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor neste mundo. E é Ele mesmo, o nosso Senhor, quem faz isso na nossa vida, porque a nossa guerra aqui neste mundo é muito complicada. Nós temos que lutar contra nós mesmos, contra o nosso coração enganoso, contra a nossa carne corrupta que deseja sempre o pecado. Nós temos que lutar contra as tentações diabólicas. E então, para toda essa guerra que nós lutamos diariamente, nós precisamos do socorro do Senhor. Nós precisamos da ajuda do Senhor. E é Ele quem realiza essa obra por nós. É Ele quem, através do trono da graça dele, nos concede os benefícios, os quais nos faz permanecer firmes, fiéis a Ele neste mundo e de forma santa, justa, para que em santificação nós venhamos naquele grande dia ver ao Pai, porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. E como está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24, nós vamos entender que é o Senhor quem faz isso na nossa vida, essa santificação. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, e Ele também o fará. Ou seja, é o nosso Senhor quem fará isso na nossa vida. E para que Ele faça isso na nossa vida, a gente precisa se sujeitar a Ele. A gente precisa se entregar aos cuidados dEle. E Ele cuidará de nós. E como é que nós fazemos isso? Através da comunhão com Ele, por meio das orações, por meio da leitura da palavra, sempre, constantemente, e por meio da vida de dedicação a Ele, a vida consagrada a Ele, sempre confessando diariamente. Que Deus abençoe a sua vida, a graça dele seja sempre contigo. E lembre-se, você não tem mais nenhuma condenação, porque Deus mandou Jesus, enviou Jesus, e Jesus se sacrificou por você. Deus abençoe a sua vida. Amém.
Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, meu Senhor, por teu Filho unigênito, Jesus Cristo, que veio a este mundo como um servo, o Filho do Deus vivo veio como um servo, um ser humano simples, e se entregou. Viveu uma vida sem pecados, viveu uma vida perfeita, santa diante de Ti, meu Senhor, e se entregou por nós, se sacrificou por nós, pecadores, falhos e imerecedores deste sacrifício do nosso Senhor. Obrigado pela graça, obrigado por esta salvação, obrigado porque a partir de quando nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos diante de Ti, nós não temos mais nenhuma condenação, porque Cristo nos deu essa liberdade diante do Senhor. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a graça seja continuamente contigo. Eu sou Claudemiro Júnior e você está no canal Estrelas Eternas. Se você tem gostado do conteúdo do nosso canal e ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Também curte e compartilha os nossos vídeos e comenta também para dar mais relevância ao nosso trabalho. Deus abençoe a sua vida.